Olá, amigos, boa noite, tudo bem? Bem-vindos a mais uma edição do nosso Projeto Live, que na noite de hoje tem a alegria e a satisfação de receber para uma entrevista a professora Cíntia Savelli. A professora Cíntia é coordenadora da área trabalhista e da ES do Rio de Janeiro, servidora pública, membro honorário do IAB. Vai hoje nos brindar com considerações sobre os impactos da pandemia na área trabalhista, com destaque para a advocacia. Tenho certeza que todos nós sairemos super bem informados ao final desse encontro. Olá, Bia. Muito bom, Cecília. Muito bom ver vocês aqui acompanhando, fomentando esse projeto. Boa noite, André. Legal. Estou preparando uma live especial para o dia 21 agora. E aí estou organizando algumas surpresas, talvez sorteio de livros e cursos. A gente vai conversando e eu vou dando notícia a vocês pelos stories. Boa noite, pessoal. Boa noite, Flávia. Vamos lá. Vou entregando sempre aqueles 2 minutos para que vocês possam ingressar na sala e aí a gente consegue receber com casa cheia, com muito carinho, cada um dos convidados. Boa noite, Célia. Vamos lá. Vocês podem também encaminhar perguntas. A gente tem uma ferramenta exatamente para isso, que está disponibilizada aí para quem nos acompanha pela transmissão da live. Aí é mais fácil organizar e de repente responder durante a transmissão se vocês usarem a ferramenta, porque muitas vezes quando vocês digitam as questões por mensagem, ela sobe muito rápido e eu não consigo ler a tempo de replicar a dúvida. Muito legal, temos já alguns professores aqui na live de hoje. Hoje transmitida no horário nobre, né? Boa noite, Lucineide. Bem-vinda também. Vamos lá, nossa convidada já ingressou. Aqui para iniciarmos o nosso bate-papo. Olá, tudo bem, minha amiga? Como Tudo vai? bem? Deixa eu baixar aqui o celular. Só um pouquinho. Pronto. Já estou preparada aqui. Tudo bem com você? Tudo ótimo, graças a Deus, tudo bem. Dentro do possível, né? É, dentro do possível. Eu estava ouvindo você falar assim: olha, a nossa live hoje é um horário especial, é um horário nobre, mas sabe o que é? Porque tem essas situações de home office, É né? verdade. De teletrabalho, eu tenho filha, aí tem que deixar com o pai, com a minha mãe, é uma confusão. Então, quem está aqui e sabe como é que é essa vida, né? De pai, mãe, que tem filho e está trabalhando em home office, sabe que é uma loucura. Então, eu pedi que fosse nesse horário que eu sabia que eu estaria em casa tranquila, sozinha, e não teria nenhuma interferência, porque ela quer atenção, né? Claro. Então é isso. Por isso que eu te fiz essa solicitação, mas vai ser muito proveitoso. A nossa conversa aqui vai ser muito proveitosa. Doutora Cíntia, veja, você já nos deu a honra de assistir a edições anteriores, sabe que eu conduzo a live no formato de entrevista, para lhe franquear a Uhum. palavra por mais tempo, né? Eu farei aqui 5, 6, 7 perguntas para conduzir o raciocínio, mas o espaço é todo seu, né? Eu sempre digo, o convidado é a estrela da live, a gente está aqui Ih, para aprender nossa, com você sobre a área obrigada. trabalhista. Eu destacava aqui que você hoje exerce a coordenação da área trabalhista aí na Escola Superior de Advocacia do Rio de Janeiro, né? Que é uma Sim, atuação já destacada, merecidamente reconhecida pelos colegas e uma muito atuação obrigada. numa área estratégica super importante, principalmente nesse período de pandemia, com esse oceano de resoluções e medidas provisórias. E eu já queria começar lhe fazendo uma primeira pergunta, né? Mas como é que você percebe os impactos dessa pandemia
no exercício da advocacia trabalhista? Olha, nunca, aí eu vou usar aquela frase, né, daquele nosso político que muita gente morre com ele, né? Nunca na história deste país tanto se buscou a advocacia trabalhista. E eu sempre falo nas minhas lives, falo para colegas que é esse momento em que a gente passava por um momento prévio que se falava até extinção da justiça do trabalho, e agora nunca se viu tanta importância que tem essa justiça do trabalho, e principalmente a atuação dos operadores de direito, né? Eu falo advogados, magistrados, embargadores, ministros, que for, essa nossa área, olha como uma situação de pandemia que mexeu com, além da nossa saúde, né, mexeu com o nosso social, profissional, várias pessoas que estão desempregadas, né, mudou a nossa forma de trabalhar, então é extremamente importante a participação do advogado nesse momento como uma consultivo, preventivo, e o número de demandas trabalhistas com certeza vai aumentar. Já aumentou. A gente até eu busquei alguns dados que eu trabalho aqui no TRT da Primeira Região, no Rio de Janeiro, e nós já tivemos assim milhares de decisões, tanto de julgamentos de primeiro grau como segundo grau, durante essa pandemia, e muitos deles relacionados ao próprio Covid, né? Essas situações que são decorrentes dessa pandemia. E aí eu posso falar em relação a demandas trabalhistas, o que a gente pode vislumbrar e o que já está acontecendo e estará por vir. Nós temos a situação de empregados que são dispensados e não vão receber as verbas rescisórias. Então, eles vão buscar a Justiça do Trabalho. Isso daí é o maior número de demandas na Justiça do Trabalho é por esse motivo. Isso antes da pandemia, já era assim, dispensado e não recebia as verbas rescisórias, que eram obrigações certas. Tanto é que a gente tem até o artigo 467 da CLT, que fala que se não pagar na primeira oportunidade, terá que pagar uma multa de 50% sobre essas verbas rescisórias. Então, o caso que mais acontece na Justiça do Trabalho é essa questão do inadimplemento das verbas rescisórias. Também em relação a essas dispensas, imaginando que o cenário é de dispensa, tá? E vamos ter muitas dispensas, já estamos tendo muitas dispensas, porque algumas empresas não conseguiram se manter, fecharam, parcialmente tiveram uma redução, né, das suas atividades e estão necessitando reduzir esse número de empregados. Então, o que a gente tem? Também dispensas com uma modalidade equivocada, que é a força maior. Muitas empresas estão dispensando por força maior, que não seria a hipótese de força maior, e nem daquele fato do príncipe, que a gente voltou a falar sobre isso, né, agora. E aí teremos o quê? Dentro da Justiça do Trabalho, demandas questionando a modalidade de dispensa. Será que realmente foi por força maior? Porque com isso, se for a questão da força maior, esse empregado ele recebe metade daquela indenização compensatória do FGTS. Então, ao invés de ser 40%, lembra? É 20%. Então, o empregado pode se sentir lesado, né? Obviamente, se não for a hipótese correta. Tem uma discussão em relação ao aviso prévio. Eu entendo que, se for força maior, não teria direito ao aviso prévio. Mas aí, se não for na modalidade correta, isso seria acertado na justiça. Também temos questões de meio ambiente do trabalho, porque agora, né, já tínhamos algumas recomendações da própria Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, que era o antigo Ministério do Trabalho, hoje em dia é o Ministério da Economia, e essa secretaria está inserida no Ministério da Economia. Eles deram já algumas recomendações para o retorno, e quem se manteve durante a pandemia tinha que adotar algumas medidas de distanciamento, uso lá do álcool gel, lavar as mãos, máscaras, isso tudo tinha lá nas recomendações. Só que a OIT também veio agora dizendo algumas recomendações que devem ser obedecidas. Então, essas questões de meio ambiente do trabalho, né, que é importante para a saúde e segurança do trabalhador, também podem ser questionadas. E fora isso, a gente tem situações de nulidade de acordo individual, por causa dessas medidas provisórias que a gente teve com as alterações no contrato de trabalho. Será que esse acordo individual é válido ou não? Isso pode ser questionado. Então, assim, tem inúmeras coisas, já começaram a acontecer. E fora requerimentos que eu vou tratar aqui com vocês sobre o que aconteceu, o que está acontecendo.
Mas o que eu posso dizer é que a gente não parou. Marcelo, a gente não parou. Eu sei que você não parou. E eu até queria. Eu já comecei a falar, que eu sou de falar, né? Eu nem agradeci. Eu falei, Marcelo, olha só. Primeiramente, um agradecimento a você pelo seu convite, por estar trazendo aqui uma representante da área trabalhista para estar colocando essas questões, falar desse cenário, de como a gente está, e também te parabenizar, tá? Porque esse trabalho já está na quarta temporada de lives. A gente sabe que a gente já é demandado normalmente, aí tem esse compromisso com os seus seguidores, né? O público que você quer levar essa informação para os seus seguidores e para quem puder assistir. Isso é um trabalho muito bacana. Então, parabéns por esse trabalho que você está desenvolvendo, tá bom? Muito obrigado. Eu vou bebendo água porque eu falo muito. Eu falo demais. Olha, eu lhe agradeço. Sempre ressalto que esse projeto ele só se realiza mesmo pela generosidade dos amigos, né, que cedem lá, procuram um espaço na sua agenda e nos cedem esse espaço gentilmente para trazer aqui pela transmissão da live informações críticas e atualizadas. E a ideia é passar essas informações críticas e atualizadas para muitos dos profissionais, alunos, professores, né, que nos acompanham, pesquisadores, mas de forma leve. E você, eu sei que faz isso com maestria. Então, para mim é um prazer recebê-la aqui no Projeto Live. Obrigada. Principalmente para tratar de um tema que direta e indiretamente afeta a todos nós, né? Você está falando do impacto da pandemia nas relações trabalhistas. E essa é uma área que tem passado por uma turbulência enorme. O que eu, como acadêmico, do lado de cá também observo com preocupação. Sobretudo duas questões. A falta de previsibilidade, estabilidade e segurança, eu diria, né? Porque a gente tem um apanhado de resoluções, portarias e atos conjuntos com impactos diretos para a advocacia, para as relações trabalhistas. Então é muito bom ter uma especialista para trazer essa clareza sobre tudo que está acontecendo aqui ao nosso redor. Mas antes da gente avançar para esses aspectos mais práticos, que você domina muito bem, eu já queria lhe fazer uma pergunta sobre o emprego da tecnologia, porque a gente, por exemplo, não se conhece, né? Pessoalmente, ainda não. Só virtualmente. Mas a tecnologia tem, em certa medida, possibilitado muitos encontros virtuais. Sim. E aí a segunda pergunta, você acha que a pandemia e o isolamento, em alguma medida, antecipou o emprego de tecnologia? E eu lhe digo isso porque a impressão que tenho é de que o judiciário abraçou a tecnologia, já tem oferecido plataformas, é o caso do Conselho Nacional de Justiça, agora uma plataforma para que os tabelionatos possam praticar atos por meio virtual. Quer dizer, e também uma mudança que eu percebo na comunicação que se dá hoje, não só formalmente, mas por WhatsApp, né, por aplicativo de mensagem. Então, como é que você vê isso? Você acha que esse é um legado que permanece, portanto, depois do isolamento? Com certeza. A gente foi enfrentar uma pandemia que ela veio impactando como se fosse uma terceira guerra mundial, né? Os impactos dela como se fosse uma terceira guerra mundial, e ela antecipou na área trabalhista para questões de trabalho, coisas que iriam acontecer daqui a 5, 8 anos. E a gente está tendo que se adaptar. E eu falo que a nossa área trabalhista está sendo, assim, de superação de adaptação, porque não temos respostas. Então, ainda estamos buscando respostas. Eu participei de uma live com o ministro do TST e também com alguns colegas magistrados e advogados aqui do Rio de Janeiro e também da Bahia, e falando sobre a mudança que está tendo em relação à própria atuação do advogado, da justiça, com o uso da tecnologia. E eu posso dizer com orgulho que o meu Tribunal Regional do Trabalho foi o primeiro que implantou o PJE. Então, se hoje em dia a gente está conseguindo fazer algumas movimentações, né, é porque a gente tem o PJE. Então, assim, já teve uma resistência lá atrás, quando ele foi implementado. Muita, né? Muita resistência, tanto de advogados quanto até de servidores, de magistrados. Enfim, teve um momento. Na verdade, toda mudança gera um pouco. Eu gosto de mudança, eu acho que a mudança geralmente, né, para o positivo. Mas tem essa questão da adaptação. Às vezes a gente não está
querendo, né, enfrentar aquilo. E aí o PJL possibilitou justamente essas alterações. Aí eu me lembro assim, de uma discussão que a gente teve sobre negócios processuais, que na Justiça do Trabalho, quando teve a alteração lá do CPC, veio a Instrução Normativa 39 dizendo assim, ó, não vou aplicar isso aqui na Justiça do Trabalho, não é possível. Isso já está sendo flexibilizado por questões até o STF já falou que era possível, o TST, desculpa, já falou que era possível acontecerem esses negócios jurídicos em relação à competência, porque aqui a nossa regra de competência é da prestação de serviço, mas às vezes o empregado ele morava e trabalhava ali, mas depois ele se muda e como é que fica, né? Com esse avanço de tecnologia, a gente aceitando essas audiências telepresenciais, enfim, eu acredito que isso daí vai ser tão flexibilizado. Aí eu fui pensando, carta precatória, como é que vai ser? De repente você vai poder ouvir, né, testemunhas, e é até bom, porque o próprio juiz que seria o responsável por aquela demanda, ele não precisaria remeter para outra, né, comarca, enfim. Eu acho que essas coisas estão vindo para ficar, eu acredito que elas foram antecipadas em relação assim, a anos que a gente poderia ver isso mais para frente, elas estão sendo trazidas agora à força. E algumas questões, e assim, nessa área é agitada, está pior do que série realmente, né? Eu acho que a gente já está na 19ª temporada da Justiça do Trabalho, do Direito Trabalhista. Se for considerar por cada temporada uma medida provisória, nossa senhora. Não, e assim, da filme, tipo série mexicana, porque tem, né, aquela coisa assim que tu acha que tá tudo bem, daqui a pouco muda tudo. Até uma coisa que você falou assim da segurança jurídica. Nossa, porque eu vou dar um cronograma para a gente conseguir entender, mas isso eu preciso falar agora. Quando teve a questão da 927, veio trazendo lá, não sei se você soube que o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, ele revogou um artigo da MP por Twitter. Eu sei que o pessoal da área trabalhista só falava nisso, né? Foi revogado por Twitter. Esse artigo 18, ele falava de um encaminhamento do empregado para fazer um curso de qualificação. Aí o contrato dele ficava suspenso, e ele ia fazer o cursinho, mas ninguém ia pagar nada. Ele ficava sem a tal da Bolsa Qualificação, que isso existia na CLT. Foi uma adaptação que não tinha nada a ver. Quando saiu essa MP com essa possibilidade, olha, você não tem noção da quantidade de ligações, de mensagens que eu recebi perguntando, então eu vou suspender, então eu vou fazer isso. Eu falei, calma. Gente, calma. Olha, era um desespero. Eu falei, calma, não faz, porque isso daí não vai valer. Isso daí, eu já estava imaginando na justiça, né, como isso seria analisado. Eu falei, não faça isso, não é uma opção, porque até então a gente estava desprovido de alternativas. E aí veio com essa, então assim, causou uma insegurança, porque o empresário não sabia o que ia fazer, o advogado estava perdido, o empregado, então, coitado, morrendo de medo de perder o emprego. O governo, naquele momento, ainda não estava atuando, e de repente ele começou a atuar. Acho até que na 936, com a questão do benefício emergencial, ele já está atuando até demais, com o auxílio emergencial, que é outra coisa, também está atuando bastante. Então, eu acho assim que foi uma situação que pegou todo mundo tão de surpresa mais ou menos, mas a gente não esperava que a coisa fosse avançar e fosse daquele jeito, que até então a gente só via na televisão, daqui a pouco o troço chegou, e como resolver isso? Não é? Como resolver? É isso que... Eu concordo contigo. Acho que essa pandemia, o isolamento, em alguma medida, acelerou a implementação de mudanças no próprio sistema de justiça, e aí não só no poder judiciário, mas também nos meios alternativos, e aí vai para a arbitragem, vai para a mediação, vai para o consumidor.gov, passa por startup, vai por aplicativos onde as partes podem ter um contato direto e extrajudicial para resolver conflitos. Eu concordo contigo, acho que a pandemia e o isolamento anteciparam o emprego de muitas ferramentas e plataformas, né, no mundo tecnológico, e eu acho que esse é um legado. Eu acredito que a gente não volta desse caminho, não. Agora, de outro lado, na Justiça do Trabalho, em especial, eu gostaria de ouvi-la sobre, por exemplo, as sustentações orais nos tribunais. Eu acompanhei 2 atos. Acho que foi do TRT da 8ª região,
que não estava prevendo a participação do advogado, né, no julgamento das sessões virtuais. O Conselho Nacional de Justiça atuou e aí eles retificaram. Também li o ato conjunto 173, acho que é artigo 19, parágrafo 8º, que diz assim, olha, a gente vai tentar promover a audiência pelo ambiente virtual. Se a conexão não for estável e segura, a gente pode remarcar. E se numa segunda tentativa também não houver estabilidade, é possível até a dispensa do ato. Isso pode prejudicar a cognição e o curioso é que nesse ato conjunto 173, o que se diz é que a responsabilidade pela estabilidade e segurança da conexão é do advogado. Coitado, coitado. Não, a gente tem que pensar. A gente tem que pensar o seguinte: na Justiça do Trabalho, né, o que a gente tem são empregados desempregados, né? A maioria deles desempregados. Os advogados que atuam também não são advogados que tenham todo um equipamento ultramoderno, que também não tem escritórios assim, né, com grande capacidade. Então a gente tem que pensar nessas situações no caso em concreto, como é na Justiça do Trabalho. Por outro lado, a gente também tem que pensar o seguinte: na audiência de instrução, que aí é a grande problemática, que o pessoal fala, mas cadê ali o olho no olho? Se de repente a testemunha está sendo induzida, enfim, aí tem vertente para todos os lados, cada um defendendo um ponto, acha que não há prejuízo, outros acham que há. O que a gente tem agora, aqui pelo menos no Rio de Janeiro, que a gente teve uma situação, né, conturbada, até questões políticas, enfim, a gente está retomando... Você fez uma live com o vice-governador também, não foi? Fiz com o Cláudio Castro, nosso vice-governador, para saber como é que... Porque era um momento que ninguém sabia o que vai acontecer. As empresas vão voltar a funcionar? A minha atividade econômica vai voltar a funcionar? O Estado do Rio de Janeiro, porque os entes federativos, eles determinaram a suspensão parcial ou total das atividades. E aí era preciso prever o que ia acontecer daqui a, sei lá, 1, 2 semanas para saber como ia agir, né? Imediatamente. Então, assim, era por isso que eu convidei o nosso vice-governador para a gente conversar sobre isso, para justamente trazer uma tranquilidade, tanto para os advogados que estavam prestando aquela consultoria para os seus clientes, para os próprios empresários, para eles entenderem qual era a perspectiva, né, econômica, de retomada da economia, o que poderia ser feito, porque é muito difícil para o empresário falar assim, tá, então eu vou fazer o seguinte, vou suspender, né? Ou não, eu vou reduzir a jornada, mas eu não sei nem se minha atividade vai voltar, não. É muito confuso, estava dependendo de tudo. Na verdade, a gente está num momento que a gente depende do Poder Judiciário, Poder Executivo, Poder Legislativo, todo mundo ali atuando e os advogados conectados com esses 3 poderes. Então, o que acontece? Voltando àquela questão das audiências, tanto a audiência de instrução, quanto a questão você falou da sustentação oral, não é? Para as audiências, depois que está tendo essa reabertura, né, das atividades econômicas aqui no Rio de Janeiro, a gente está tendo esse momento, o nosso presidente, doutor Martins, ele já se manifestou dizendo que essa volta vai ser gradual, ela não vai ser tão rápida. Então, fica também a critério do julgador, de repente, adiar essa audiência de instrução. Agora, no segundo grau, está acontecendo e está possibilitando que o advogado faça essa sustentação oral. Quando a gente tinha, né, numa situação antes da pandemia, nem todos os advogados iam sustentar oralmente, mas a gente sabe a diferença que isso faz, né, na hora do julgamento. Então, acredito que retirar essa possibilidade do advogado prestar esse tipo de serviço é prejudicial, sim. Então, assim, a minha opinião, acredito que vai se tentar buscar, mesmo que a conexão caia, vai se tentar adiar, e se for inviável, as partes vão se manifestar. Lógico que, dependendo de quem está ali recorrendo, o interesse vai ser de um ou de outro, mas nós estamos numa situação anormal, uma hora isso vai se estabilizar, e a gente não vai mais precisar ter tanta preocupação em relação a isso. Mas, por enquanto, que a gente não sabe quanto tempo cada tribunal também vai adotar essas medidas, eu acredito que tem que pensar assim, se razoável, colocar na balança e tentar não prejudicar as partes, né? Perfeito. Você mencionou aí a medida
uma das medidas provisórias, a 927, mas vamos pegar o conjunto de medidas provisórias, né? Como é que você, Uhum. que leitura você faz desse conjunto de medidas provisórias que vêm sendo editadas e parcialmente revogadas por redes sociais? Não, ó, Que eu você, vou, então você, vou você, contar uma perce- historinha. Vou contar uma você, perce- historinha. você percebe ali Ah, flexibilização de direitos trabalhistas. A medida provisória 927, pelo que eu acompanhei, estava propondo redução de salários, antecipação de férias, postergação do depósito do FGTS e algo que, embora eu não milite na área, eu já imagino que cause muita divergência, que é o acordo entre o empregado e o empregador prevalecer sobre uma convenção coletiva, por exemplo. Isso dá mais dinamicidade imediata, mas você tem a preocupação de repente, num futuro muito próximo, perceber que para o judiciário aquela convenção, aquele acordo firmado entre empregado e empregador não se sustenta. então eu vou te contar, vou falar isso e depois eu queria entrar na historinha para entender o cenário todo, tá? O Vamos que a lá. gente tem é muito professorinha, né? Só falta o quadro para eu escrever aqui no quadro. O que a gente tem, quando a gente trata da justiça do trabalho, a gente está falando de trabalhadores. Aí, trabalhador autônomo, trabalhador que é o empregado, que é regido pela CLT, lá nos artigos que ele preenche, os requisitos do artigo 3º, Uhum. né? Que é habitualidade, pessoalidade, onerosidade, subordinação. E isso daí traz ele pro regramento da CLT. Mas nós temos estagiários, que a gente vai julgar essas questões, o estagiário não é empregado. Nós temos aprendizes que é empregado, está lá na CLT. O empregado doméstico não está na CLT, mas ele tem uma lei complementar 150. Então, todos os trabalhadores. Quem são todos os trabalhadores? Estão Aí, teve uma discussão aí, o STJ buscou a competência, dizendo que para a questão de trabalhadores aplicativos era competência deles, mas isso são outros 500, tá? Mas Uhum. vamos pensar o seguinte, a Justiça do Trabalho ela vai abranger todo mundo, inclusive esses que estão, logicamente, na CLT, que são os empregados. E todos esses Certo. trabalhadores são pessoas físicas prestadoras de serviço, ok? As MPs que vieram, algumas foram direcionadas para os empregados, aqueles que tinham carteiras de trabalho assinadas, que são nossos Uhum. empregados do artigo 3º da CLT. E aí, para esses empregados, algumas situações foram modificadas em relação aos direitos que eles já tinham. Mas posso dizer que essas flexibilizações aí que tiveram, para algumas medidas, foram questões mais formais. É lógico que teve um certo prejuízo para o empregado, mas não tanto se a gente olhar a manutenção do emprego e da renda. Mas quando a gente olha para a MP 936, que causou um grande reboliço, porque ela teve a questão da suspensão do contrato de trabalho e redução de jornada e salário. O que a gente pensa nessa relação de prestação de serviço da pessoa física com o empregador, que é outra pessoa física ou é uma pessoa jurídica? Que eles, a nossa trabalhista entende, que eles não estão no mesmo patamar. Se ele tem uma autonomia, se ele é um trabalhador autônomo, se ele é efetivamente trabalhador autônomo, aí sim, ele pode entrar lá, fazer no contrato dele de prestação de serviço, cada um vai colocar, pontuar as suas necessidades. Agora, no Certo. contrato de trabalho do empregado, artigo 3º, existe para trabalhista uma diferença. Então, ele não está igual. Algumas normas que estão na Constituição, já previstas na Constituição, que são ali imutáveis, né, cláusulas pétreas, já não podem ser mudadas. Só que na Constituição tem lá, vírgula, salvo negociação coletiva. Por quê? O Uhum. ente representativo, que é o sindicato, ele teria força nesse equilíbrio para poder conversar, tanto com o empregador quanto com o sindicato dos empregadores. Então, teria ali, né, um sede ali e outro acolá, através das negociações coletivas, algumas questões poderiam ser mexidas, com relação ao horário, com relação a salário, isso tudo estaria até previsto já na Constituição Federal. Na CLT, com a reforma trabalhista, veio aquela intenção de, tem empregado aí que ganha bem, já tem até uma certa autonomia, pode acordar diretamente com o empregador. Ele ganha mais de 2 vezes o teto do RGPS. Tem ensino superior, ele já está de igual para o empregador.
que a gente chama de empregado hipersuficiente. E para outros que tenham a representatividade lá da categoria para mexer em alguns direitos que estavam na CLT, também seria possível. Por isso que a gente falava, o negociado mais do que o legislado. Está na lei, mas se for negociado coletivamente, está valendo mais. Aí, por um lado, na reforma trabalhista, tirou lá que a questão da contribuição sindical e, por outro, deu maior força para o sindicato. Falar, olha, o que vocês resolverem aí pelos seus empregados, vocês vão conseguir fazer. A gente não vai poder mexer. Se tiver que mexer, aí é até complicado para fazer uma nulidade desse acordo coletivo. Então, deu-se uma força para o sindicato, só que eles ficaram, assim, na prática, tá? Estou falando aqui o que é na prática, tá? Não é a doutrina, a teoria, mas a gente está enxergando isso, que os sindicatos foram minguando, porque eles não tinham outra fonte de custeio. E eles não tinham, e eles foram minguando, sumindo. O que acontece nessa situação da pandemia? Para essas modificações que eram necessárias, que na CLT tinha dispositivo dizendo que teria que ser feito através de negociação coletiva, como é que eu vou entrar em contato com o sindicato, já que todo mundo está em isolamento, já que alguns sindicatos quebraram, como é que eu vou entrar em contato com esse sindicato para poder valer o que eu preciso, na forma como estava a CLT? Então, algumas coisas foram flexibilizadas e aí teve toda aquela discussão, ainda mais com questão da redução salarial, porque era redução de jornada, redução proporcional de jornada e salário. Quando eles pediram para ter essa redução de jornada e, consequentemente, do salário, né? Aí, por meio de acordo individual para uma faixa lá salarial de empregados, aí pronto, aí falaram, nossa, olha, está na Constituição que só pode através de negociação coletiva, a gente não pode fazer, então você está desprestigiando em momentos. Aí começaram, mas no momento de crise, como é que eu vou fazer? Tem que ter eficácia, como é que a gente faz? Então, essa situação é que a gente tomou, né? A gente precisava de uma solução, e, ao mesmo tempo, tinha que compatibilizar com essas variáveis todas, essas questões todas, enfim, como resolver isso tudo, né? É lógico que vai ter gente falando, doutrinador, assim, que eu adoro ouvir, né? Todos os lados, eu acho que a gente tem que estar sempre aberto, mas é muito interessante. O que se tem muito medo na trabalhista, né? O receio é de não enfrentar esse novo, ou então enfrentar esse novo e falar o seguinte, olha, agora vai ser assim para tudo? Agora vai ser possível fazer tudo? Esquece, rasga a Constituição? Não é bem assim, mas eu acho que a gente precisa também repensar em tudo. Como você falou das questões dos meios telemáticos que a gente usa, a gente precisa se readaptar, repensar. Algumas questões não vão mudar, são só para essa época mesmo de pandemia, mas a gente tem que pensar em tudo. Está mudando tudo, mudando muitas coisas. Mas depois eu vou dar a linha do tempo. Vou contar a historinha da série, de 19 temporadas. Nossa, pronto. Eu ia te pedir isso para me contar a história. Essa linha do tempo é campeã. Não tem um aluno que não gosta da linha do tempo. Né? Eu adoro história. Sou uma pessoa assim que adora história, mas a gente está vivendo a história, você sabia, né? A gente já vai para os livros de história. Com certeza. É verdade. Eu gostaria de ir por outro, poxa, somos história. Eu preferi ir por um outro motivo, mas, poxa, quer dizer, um motivo bom, né? Mas a gente já está enfrentando isso. Então, assim, já está marcado na história, não tem como. Mudou tudo, mudou o cenário todo. Então, eu gosto de fazer, recapitulando, porque a gente, por mais que tenha acontecido agora 4 meses atrás, a gente esquece. A gente até o ser humano acaba, né? O cérebro tem que fazer tantas funções que ele vai esquecendo que não é desnecessário. Mas eu queria recapitular aqui, porque eu gosto de conceituar, entrar para vir entender como é que as coisas foram chegando até esse momento que a gente está. Aí vamos lá para a historinha. Vamos para a historinha. O que a gente teve, quando a primeira coisa assim, que eu percebi que estava tendo, lógico que eu estava acompanhando a questão do coronavírus, estava na China, ainda assim, no começo do ano, né, na China, e veio uma lei aqui no Brasil, que foi a 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. Pouco tempo, mas você vai ver como é que a coisa foi mudando numa proporção. E aí, nesse período, não sei se você lembra, que aí tinha alguns brasileiros que estavam lá em Wuhan. É Yuan? Não sei nem se fala assim. É Yuan? Então, eles estavam lá.
E aí o governo brasileiro teria que trazer eles, pelo amor de Deus, quero voltar, que está todo mundo lá isolado. E aí apareciam as notícias, a gente via, e aí eles querendo voltar. Para eles voltarem, eles tiveram que ficar na quarentena, aguardando, porque não sabia se eles tinham sido contaminados ou não. Então eles ficaram um tempo aguardando. Até então, a gente só estava acompanhando assim, né? Nossa, será que isso aí chega? Né? Ah, só Tá foi longe, lá, vai né? ficar por lá. Tá longe. Só que aí já tinha essa lei. Aí essa lei veio estabelecendo algumas medidas, né? Inclusive para liberar em relação à licitação, mas não é o meu foco. Que teve ali de grande mudança para a área trabalhista foi o artigo 3º, parágrafo 3º, que dizia que é considerado falta justificada, porque a gente tem a previsão de algumas faltas justificadas na CLT, né, para doar sangue, para casamento, para falecimento de parentes. Então, isso não é considerado como falta, é falta justificada, a pessoa não é descontada do pagamento daquele salário daquele dia. Para quem estava na hipótese de isolamento, quarentena, fazendo exame, ele ia se ausentar e ia receber. Aí que o pessoal começou a tentar, peraí, que o negócio está mudando aqui, calma aí, como assim? Né? A questão do isolamento é a pessoa que estava doente, e naquela época a gente podia separar, né? Ainda estava, acho que foi o primeiro caso aqui, né? Aqui em São Paulo, acho que São Paulo, depois um caso aqui no Rio de Janeiro, na região serrana. E aí a gente ainda podia fazer esse isolamento dessa única pessoa que estaria doente. E quem teve contato ficaria afastado por quarentena. E vieram também algumas normas do que eu falei da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, elas vieram determinando assim, olha, o que você tem que fazer, se tiver alguém que pareça estar, ou que teve contato, alguém que viajou para a Itália, porque aí veio também da Itália, né? Que aí começou aquela notícia de italianos morrem não sei quantos, morrem por dia. E aí quem tinha feito viagem para esses lugares, então essas pessoas estavam sendo afastadas. Só que chegou um momento que não era possível mais. Todo mundo teve que ficar em isolamento. Não dava mais para todo mundo ficar, né, trabalhando. Então, as pessoas que poderiam ser afastadas, trabalhar em casa, foram trabalhar em casa em home office. Teletrabalho, Perfeito. foram afastadas. Só que ninguém sabia o que fazer. Vou fazer o quê? Tem que fazer termo aditivo? Como é que eu vou fazer? Que antes eu tinha controle de horário e agora é lá em casa, como é que eu vou proceder? Tudo isso, dúvidas e dúvidas e dúvidas, ninguém sabia como resolver. Porque para a CLT, a determinação para o teletrabalho precisa do mútuo acordo, das duas partes acordando com isso. Só que ali não tinha. É uma situação meio que obrigatória, não tem como ficar. Porque algumas atividades foram suspensas, pararam, ou então você não poderia nem chegar, era melhor que esse empregado ficasse em casa. Enfim, veio lá o decreto. A OMS, em 11 de março, declarou a pandemia. Só que a gente tinha acabado o carnaval, 11 de março, acabou o carnaval, todo mundo, uhul, carnaval, não estava nem se preocupando exatamente com o que vinha por aí. Aí só que depois, nesse momento ali que foi declarada a pandemia pela OMS, aí realmente as pessoas começaram, olha, então o Estado, então eu vou suspender essa atividade, não pode mais transitar, vou fechar as fronteiras. Olha, aí o mundo todo começou a se preocupar, as notícias o tempo todo na televisão. Eu acompanhando durante o tempo, depois eu falei, gente, eu nem conseguindo mais ver. Eu tô ficando angustiada. Que causam, né, uma angústia. Causou uma angústia na gente. Várias pessoas tiveram essa mesma reação. Eu, no começo, eu falei, não, só vou ler por escrito, porque quando eu assisto, eu fico pior. Então, vou só ler o que tiver por escrito, visualizar na reportagem, eu não vou fazer. Aí veio o decreto 6 de 2020, ele foi 20 de março de 2020. Ali o pessoal já estava desesperado, porque no meu caso, as aulas já estavam extensas da minha filha, o tribunal já tinha ficado assim, ó, vamos afastar quem não é atividade essencial, quem é servidor, quem não é atividade essencial fica em casa, a gente vai continuar aqui mantendo as nossas atividades. Daqui a pouco a coisa foi gradualmente mudando, e a gente não sabia como agir. A gente não sabia como agir na nossa vida, imagina empregador, empregado, a gente estava perdido. Aí veio a MP 926, que foi aquela dizendo que o presidente, né, disse dele mesmo, ó, quem vai dizer que é atividade essencial sou eu. Quem vai parar tudo sou eu. E aí teve a reação, só ele? Cadê? Isso daí não é só para você decidir.
Lá na frente, em abril, é que o STF, 14 de abril, que o STF foi dizer, não, calma lá, todo mundo pode falar um pouquinho, é concorrente, nem todo, não é só você que vai determinar. Mas aqui, pelo menos aqui no Rio, a gente tinha várias atividades, já tinham parado. Cinema, shopping, que é plausível. Se é um momento de extrema contaminação, né, eu vou deixar as pessoas irem para o cinema? Academias fecharam, então as atividades foram fechando, 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 e algumas foram declaradas essenciais, elas conseguiram se manter. Mas a gente já tinha um cenário para pensar na atividade econômica, com empresas totalmente fechadas, outras que os empregados podiam trabalhar de casa, outras que estavam parcialmente, outras que tinham perdido toda a clientela, não estavam conseguindo se manter. Era um cenário de caos. E os advogados não tinham. Eles estavam tentando orientar com o que eles tinham. Então faz isso, então antecipa as férias, então faz não sei o quê. Eram coisas que não estavam. Tem na CLT, só que a gente não teria a condição de fazer, porque precisaria de um prazo. Por exemplo, férias coletivas, são 15 dias que você tem que comunicar o seu empregado. Não tinha tempo hábil para comunicar empregado, não tinha condições de comunicar empregado. Então você tinha que resolver. Que horas tem aí? Que eu já me perdi no horário. Quanto tempo tem? 7h40 agora. 7h40 já. Então, vou correr aqui, olha só. Então, veio o quê? Dia 22 de abril, a MP 927. A MP 927, o que ela fez? Foi flexibilizar o que tinha na CLT, mas não era assim, que eu falei, não era retirando direitos, era flexibilizando essas questões. Eram 15 dias para comunicar com férias coletivas, 48 horas. Ah, vamos antecipar as férias em 48 horas, porque tem um prazo para você comunicar, tem. Isso tudo tinha. Teletrabalho. Ah, eu precisaria do mútuo acordo. Não vai precisar. Quem vai definir é o empregador. Ele vai te comunicar em 48 horas por escrito. Ah, e é por escrito? Aí entra aquilo que você falou. Serve o que é o WhatsApp, serve por e-mail, serve isso para comunicação. Banco de horas, que a gente também tinha umas questões. Nesse mais de um ano, seria, no caso, a possibilidade teria que ser feito por negociação coletiva. Isso tudo foi flexibilizado. Algumas coisas entraram ali no bojo, que foi a questão do acidente de trabalho, porque aí ficou com medo do seguinte, meu Deus, não tem hoje em dia na pandemia como determinar quem pegou aonde, porque a gente pode pegar em qualquer lugar, né, a Covid, então pode se contaminar em qualquer lugar. Então como é que eu vou dizer que aquele empregado teve Covid em função daquele trabalho desempenhado? Aí a MP resolveu dizer o seguinte, olha, não é considerado acidente de trabalho a contaminação por Covid. Essas questões foram para o Supremo também. Olha só a atuação do Supremo com o Poder Executivo o tempo todo, o tempo todo. Aí veio o Supremo falando o seguinte, olha, vou suspender esse artigo, não pode fazer parte aqui dessa MP. Mas aí o que choveu de WhatsApp, de mensagem dizendo assim, agora empregado já que pegou Covid, a sua empregada doméstica, se pegou Covid, a sua responsabilidade é sua, você vai ter que pagar não sei o quê. Aí todo mundo desesperado. A gente tem que ter muito cuidado com as notícias que a gente coloca, porque a coisa ganha uma proporção, e aí todo mundo acha que aquilo dali é daquele jeito, já tinha gente querendo mandar a empregada embora, com medo de, se ela pegar Covid no ônibus, vai dizer que fui eu, aí eu vou ficar tendo que responder depois por dano moral, dano material, por alguma situação decorrente daquele acidente de trabalho. Enfim, não é nada disso. O que o STF fez foi retirar isso, mas o empregado vai ter que provar que aquela doença, o nexo causal, que aquela doença foi ocasionada por aquele trabalho que ele desempenhou, que é uma prova extremamente difícil. Já vou te adiantando aqui. É muito difícil fazer, né, esse Nem para responsabilidade objetiva. Assim, esse nexo de causalidade é difícil, né? Exatamente. É muito difícil, é muito difícil. Então, tá vendo como é que as notícias vão afetando todo mundo, né? E a gente vai achando que é aquilo que aconteceu. Então, o STF também já se posicionou em relação a isso, retirou lá esse artigo, e também falou dos fiscais, dos auditores, porque eles tiveram uma restrição na atuação deles, e eles também modificaram isso. Depois, teve aquela situação que eu te falei, do direcionamento do empregado, que foi revogado por Twitter, né? Logo na madrugada, porque tudo acontecia de madrugada, né? Na trabalhista era só de madrugada. Não era ninguém acorda às 7 horas da manhã. O negócio era 3 horas da manhã, viu uma MP, né? Então, teve essa eu vou contar qualquer dia no futuro e vou dizer, é verdade, eu estava lá.
Estava lá, né? A situação, também na história, eu atesto que eu estava lá. Mas com essa situação do encaminhamento, direcionamento do empregado para receber, aí ficou todo mundo também assim, poxa, então vai ter suspensão, não vai ter suspensão do contrato de trabalho? Aí nisso veio o governo. Isso foi dia 22 de março, mas a gente ansioso demais, né? Porque precisava de uma resposta imediata. No dia 1º de abril, que não é dia da mentira, mas no dia 1º de abril, que piadinha ridícula, no dia 1º de abril veio a MP 936. E aí a MP 936 veio com essas duas, ela veio trazendo essas duas outras alternativas, que era a suspensão do contrato de trabalho por 60 dias e também a redução parcial de jornada e salário. Aí você pensa o seguinte, olha, então, na suspensão, eu não trabalho e não recebo. O normal é isso, não trabalho e não recebe. Aí eu ficava assim, poxa, mas para que também vai fazer isso? Então, tem condições, dispensa, o empregado paga as verbas decisórias, né? Depois o governo vai pagar o seguro-desemprego, é a situação que nós temos. Mas eles quiseram dar manter aquelas pessoas ali ainda naquele emprego, dizendo assim, olha, espera um pouquinho, vamos ver, eu sei que as atividades, está difícil a situação agora, nós vamos dar uma ajuda para esse empregado não ficar informal ou então desempregado. Então, sim, calma, nós vamos dar essa ajuda. E aí foi através do benefício emergencial. Para quem tinha essa suspensão do contrato de trabalho, aí tinham duas situações. Empresas que tinham lá um faturamento de mais de 4 milhões e 800 mil, essa empresa ela ia custar 30% do salário e 70% seria do benefício emergencial. Para aquelas que têm menos de faturamento menor do que 4 milhões e 800, ia receber 100% do benefício emergencial. Ok. Uhum. Para a redução de jornada e salário, aí a gente tinha lá uns percentuais de 25%, 50%, 70%. Reduziu mais do que 25% a 50%, vai receber 25% de benefício emergencial e o restante, os 75% do salário. Reduziu 50%, então vai receber 50% do benefício emergencial e mais 50% do salário. Tudo bem, aí a discussão entrou naquela que a gente já pontuou aqui do acordo individual. Por quê? Para quem recebe até 3 salários mínimos, ou então para aquele que for hipersuficiente, poderia fazer por acordo individual. E aí teve aquela questão toda que eu falei com a STF na 6363, veio analisar se era constitucional ou não essa questão do acordo individual, já que na Constituição a gente tem a previsão de negociação coletiva, tinha que ser por negociação coletiva. Mas será que naquele momento era possível? Será que teria também tanto prejuízo? Aí eu falei muito, gente, olha, mas vamos fazer aqui as contas. No final, eu sei que o empregado está perdendo, mas ele vai perder R$200, né? Para ele é muito. Mas, assim, ele podia estar perdendo emprego. Ele estaria trabalhando 50% da capacidade dele, né, da jornada dele, mas ele estaria de decréscimo salarial 20%. O problema seria aquele pessoal que recebe mais de 3 salários mínimos e menos do que os 12.200 e alguma coisa, que é 2 vezes o teto do RGPS. Mas e a dificuldade de você contactar o sindicato nesse período de isolamento também, porque estava todo mundo desarticulado. Total. E eles já estavam enfraquecidos, alguns nem existiam, só tinha assim um site. Como é que eu vou comunicar? Eu entendo que é válida a comunicação. Para mim, assim, na minha opinião, aquela decisão de embargo de declaração do ministro Lewandowski sobre a liminar que ele deu, né, primeiramente, eu achei fantástica. Os embargos, que ele modificou bastante o que ele tinha dito, mas eu entendi, assim, os embargos estavam valendo, achei as declarações que ele colocou, falando da importância do sindicato, porque a gente tem mania, brasileira tem mania de generalizar tudo, né? Vamos generalizar. Não, o sindicato não presta. Não, o sindicato é extremamente importante. Tem muitos que fazem um trabalho sério. E a gente precisa realmente ter essa representação. Se a gente não tiver, como que a gente volta? Tanta coisa que a gente já avançou, mas eu acho que a gente tem que repensar. Vamos repensar nas instituições, nos institutos, como é que funciona, né, o que tem que ficar bom, né, para voltar esse equilíbrio. Mas tem que cuidar do remédio, não matar o paciente, né? Ver como é que a gente consegue melhorar a atuação do sindicato, não exterminar. Não exterminar o sindicato, não é? A solução não é essa. Agora, naquele momento, realmente, como é que ia? Aí falou, não, então só vai ter eficácia plena se depois o sindicato vier.
Aí o empregador, o empresário, inviável. Eu estou até com medo, O porque se eu time. fizer, daqui a pouco volta, né? Mas, assim, por isso que eu falava, gente, vamos nos informar, vamos pesquisar, porque vocês estão orientando os empregadores, isso se tiver algum problema, até por questão de nulidade desses acordos individuais, essa conta vai vir. E não pode se esquecer que, mesmo adotando essas medidas, você gera, sabe o quê? Garantia provisória de emprego. Então, essa empresa, por isso que eu quis chamar o vice-governador para a gente conversar, porque eu queria entender o seguinte, quando é que a gente vai poder? Porque se o empregador ele resolve adotar essa redução de jornada de trabalho e salário, que podia ser até 90 dias, né? Se ele adotasse essa medida, então ele, na verdade, ele está gerando mais 90 dias de garantia provisória de emprego. Uhum. E aí, o que acontece? Se ele quebra, porque ele, tô achando que eu vou funcionar, mas daqui a pouco eu vou quebrar, ele vai ser responsável pelo pagamento daquele período também, das verbas rescisórias todas, de todo o período, e dos salários, é uma indenização substitutiva. Olha o ônus para o empregador que já estava. Então, tinha que se pensar muito, muito, muito bem em qual medida adotar. Mas eu achei que foi extremamente importante que viesse, porque a gente precisava ter alguma possibilidade de melhorar aquela situação. Agora, essas medidas provisórias estão passando, né, pelo Congresso Nacional, aí você até falou, ó, a 927 passou, né, já passou, algumas alterações lá estão querendo introduzir, mas não tanto como a 936. A 936, o projeto de lei de conversão, que é 15, tentaram inserir um monte de coisa, inclusive da MP 905, aquela do contrato verde-amarelo, tentaram colocar, embutindo ali, que não tinha nada a ver. Não tinha nada a ver com a 936, mas colocaram ali, mudaram bastante coisa. Chegou no Senado Federal, eles, não, vamos retirar isso aqui, que não está conforme, e está seguindo. A 927 também fizeram algumas pequenas alterações, e aí está também em trâmite. Mas essas medidas, né, além dessa limitação, tanto da suspensão, que são só 60 dias, e a da redução de jornada e salário, que são até 90 dias, a outra eu falei 90, são 60 para suspensão e 90 para redução. Se você... Eu parei aqui? Eu paralisei aqui, por acaso? Agora sim. Eu dei stop? Voltou? Deixa eu tirar o fone aqui, só um segundo. Voltou? Bom, continuando, vou falando aqui. Voltamos. Você me ouve bem? Então, ouço, tô ouvindo. Pronto, eu deixei em alguns momentos a conexão ficou um pouco lenta. Então, por esta razão, eu desativei os comentários. Ah, sim. Logo eu vou reativá-los, que é para o pessoal poder se despedir de ti, mas faça isso. Vamos encerrar essa consideração que eu acho super importante. Já estamos concluindo. Essas mudanças, essas alternativas, elas têm um período, que é o período que a gente está considerando do estado de calamidade, que é até 31 de dezembro. Em princípio, é isso que a gente tem. Então, essas alterações, elas estão sendo feitas, mas é dentro desse período. Depois da 936, o que a gente teve foi a 944, foi questão de empréstimos para empresas, né? Mas aí foi quando lançaram, eu achei até muito boa, mas depois pesquisando, estava difícil para as próprias empresas conseguirem esse crédito, né, esse financiamento. Não chegou, me parece, nem 20% do crédito que supostamente foi disponibilizado chegou para as pequenas e médias empresas. Exatamente. Aí tivemos depois a 946, que foi a extinção do fundo PIS. Muita gente confundiu, achando que acabou o PIS. Não, e o PASEP. Não acabou. Era um fundo lá de trás, antes da Constituição, que era individualizado. Estava um dinheiro guardado há muito, muito, muito tempo. As pessoas não pegavam esse dinheiro. O governo, desde o Temer, já tentou liberar esse dinheiro para essas pessoas. As pessoas não iam buscar. Esse dinheiro estava parado, eles pegaram e jogaram para onde? Para a FGTS. E aí teve uma questão também que a gente já estava enfrentando na Justiça do Trabalho, requerimento dentro das reclamações trabalhistas, dizendo o seguinte: olha, não foi declarado o estado de calamidade pública? Então eu tenho direito à liberação do meu FGTS. Olha a loucura! Aí o governo, mais que depressa, ele falou assim: não, pera lá, o salário mínimo só, senão eu vou quebrar. Essa discussão chegou no STF. Olha que série maravilhosa. Essa discussão chegou no STF, ele falou: não, Gilmar Mendes, não.
tá ok, não vou, senão já imaginou, vai quebrar tudo. Enfim, olha só a situação inusitada, porque E quando numa até velocidade, e numa velocidade todo dia, e se você for parar invejável. para pensar, se você for parar para pensar, tá lá na lei 8.036 dizendo que no estado de calamidade, pô, mas alguém imaginar que ia acontecer isso? Não. Essa terceira guerra mundial, alguém ia considerar que se fosse acontecer? Entendeu? Então, assim, aí depois disso, né, veio a 955, revogou a 900, uma MP que revogou uma outra MP, né, que era do contrato verde e amarelo. Hoje abri o computador e vi que essa MP que revogou foi prorrogada. Ou seja, olha o nosso cenário trabalhista, como ele é agitado, né? A gente tem que estar o tempo todo tentando entender isso aí. E aí, Eu quando a já gente estava acha que tentando não, montar na cabeça assim, um quadro, quase um quadro sinótico, com as medidas eu provisórias, tem que. os Não, assuntos fora. correlatos e uma, Não, numa e ainda ordem cronológica. tem as ABIs nesse meio tempo, tem as informações que aparecem do nada. Quando a gente acha que a gente vai relaxar, aí veio a seguinte situação, que eu já estava prevendo há um tempão, porque eu já estava vendo muita gente falando assim: ah, vou rescindir por força maior. Não, isso aí é fato príncipe, fato príncipe, fato príncipe. Aí veio aquela Um notícia termo nesse. evocado com muita frequência no início da pandemia, né? Muito, assim, cada um, assim, eu entendo que cada doutrinador possa entender de uma forma diferente, mas isso daí vai impactar para todo mundo, tanto os empregados, empregadores, advogados, e aí veio uma notícia, não sei se você chegou a ver, quem está aqui assistindo a gente, sobre o restaurante Fogo de Chão, que dispensou mais de 400 empregados, falou, ó, vai lá e procura seus direitos com a autoridade pública, porque foi dela o ato de interrupção, de paralisação das atividades econômicas. Se você tiver que procurar seus direitos, você procura lá. Nossa, aí todo mundo já começou a imitar. Não, também vou fazer a mesma coisa, né? Não tem como pagar, vou dispensar sim. Outros pela força maior. Então, isso aí veio, né? Aí ficou feio, aí eles foram revendo o que eles tinham dito, e veio uma nota do Ministério da Economia falando: olha, auditores fiscais, se vocês perceberem que estão fazendo nesse sentido, vocês vão dar lá, vão fazer a autuação. A orientação é essa, porque, na verdade, aquelas coisas que a gente estuda de fato do príncipe, praticamente a gente não viveu. E isso daí, será que é fato do príncipe? É. Essas discussões todas acaloradas que a gente tem na Trabalhista é diário, é diário. E assim, toda hora que você abre, você vai ver uma coisa, uma situação diferente, tudo muda, né? Aí você vê a SLP 936 estava indo, chegou lá na Câmara dos Deputados, introduziram várias alterações, e você, meu Deus, agora eu faço o quê? Eu espero, vou ter que esperar? Nossa, é uma aventura essa nossa área trabalhista. Agora, o que nós temos é um país que já estava tentando se recuperar. Infelizmente, essa crise que é mundial, ela veio, ainda mais um país que não tem, né, a possibilidade, uma carga econômica boa para suprir isso. A gente tem um número de desempregados crescente. Aí a gente coloca que os empregados formais estão migrando para os informais, mas será que esses informais estão conseguindo trabalhar? Não sei. É. Eu vi que mais de 100 milhões de pessoas pediram auxílio emergencial. O auxílio emergencial é aqueles R$ 600. Todo mundo sabe dos R$ 600, né? É para trabalhador, ou seja, aquele que não tem carteira assinada. É o informal, microempresário, individual. É para esse, é para o desempregado. É para esse que é os R$ 600. Mais de 100 milhões pediram, metade que conseguiu se habilitar. Então, a situação, infelizmente, é de crise. Infelizmente, nosso tempo está esgotado. Vou parar Eu por aqui. vou, como de costume, vou te conceder aqui 1 minuto para você fazer suas considerações finais e também para se despedir de muitos amigos, alunos, professores que nos deram o prestígio de acompanhar a transmissão e suas considerações. Obrigada novamente pelo convite, por estar aqui participando, falar de uma forma de bate-papo aqui, que eu gosto dessa coisa descontraída. Eu acho que também tem que ser leve, a nossa vida já basta, né? As coisas que a gente já está tendo que enfrentar, então precisa ter uma certa ironia. Vocês me desculpem algumas questões que eu trouxe aqui abordando de uma forma mais, né, Nada, é descontraída, muito pelo mas é para contrário, eu só tenho que lhe tornar. agradecer. Essa é a proposta da live.
Ah, obrigada, muito obrigada. Olha, novamente agradeço o convite. Eu sou professora Cíntia Savelli, já vi um aluno meu aqui, né, Rodrigo, falando. Então, acompanhe também lá na ESA, no meu perfil pessoal, professora Cíntia Savelli, ou então na ESA OAB-RJ, que a gente está com várias lives também no YouTube da ESA OAB-RJ. E acompanhe quem está aqui, porque é meu aluno e está aqui, sigam o professor Marcelo Ribeiro, que eu também tenho uma grande admiração. O livro dele é fantástico, de